grosseria, mau humor, estupidez, falta de respeito. Se essas são as palavras que vêm à cabeça quando você pensa no seu chefe, é provável que você esteja sendo vítima de assédio moral. Como lidar com chefes brutais? O tema de hoje de Max Geringer. É uma violência tão invisível que eu não percebia. A ficha só caiu mesmo quando ele fechou meu local de trabalho. A minha sala estava trancada. Eu perguntei a um funcionário o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, você não tem mais sala aqui. Me tirou o computador, a mesa, a cadeira e, claro, fui ter com ele e perguntar onde que eu vou trabalhar agora. Ela disse que eu poderia ficar encostado em qualquer lugar dentro da empresa, mas que a partir daquele momento eu não teria mais local de trabalho. Um empregado que é humilhado pelo chefe está sendo vítima de assédio moral. E isso é muito mais comum do que parece. O assédio moral é como uma praga, ele não poupa nenhuma profissão, né? Ele não poupa sexo, ele incide sobre mulheres, incide sobre homens e ainda mais sobre mulheres de cor e pele negra. A CLT, que é o conjunto de leis que regula as relações entre empregador e empregado, não menciona diretamente o assédio moral. Mas desde o final da década de 90, a Justiça do Trabalho vem aceitando causas sobre assédio moral. E são essas sentenças dos juízes que estão servindo de base para futuros processos. Meu nome é Wenderson, eu trabalhei durante 2 anos e meio numa empresa de telemarketing. Movi uma ação devido a ter sofrido uma pressão dentro da empresa, ser assediado moralmente. Durante a jornada de 6 horas e 15 minutos, era só 5 minutos para a gente poder ir ao banheiro. E, mesmo assim, a gente tinha que ficar de olho no supervisor, que alguns supervisores usavam um bicho de pelúcia para indicar se a gente podia ir ou não ao banheiro. Indicava como com o bicho de pelúcia? Se o bichinho de pelúcia estivesse em cima do computador, a gente podia ir no banheiro. Se estivesse fora, a gente não podia levantar da posição de trabalho. O assédio moral ocorre quando um chefe abusa do poder do seu cargo para humilhar um subordinado de maneira constante e contínua. Essas duas palavrinhas são importantes. Constante e contínua. O assédio moral não é uma única explosão de mau humor por parte do chefe. Não é algo que acontece de vez em quando. O assédio pode começar de uma maneira até muito sutil, né? Ele pode começar com pequenas ironias, pequenos apelidos, né? Insinuações. A cada dia, eu imaginava que na semana seguinte ou no mês seguinte o assunto seria superado. As maledicências, as piadinhas vão crescendo, até que chega um ponto que perde totalmente o quê? O controle. O assediador, ele tem a intenção de desestabilizar a vítima. Por exemplo, o chefe que grita em vez de falar, que chama o subordinado de burro na frente dos colegas. Estabelecer metas impossíveis de serem cumpridas. O chefe que isola o subordinado num canto e não permite que ele converse com os colegas. A sua memória fica prejudicada, o seu sono fica extremamente prejudicado também, começa a ter transtornos alimentares, a sua libido também começa a decair, vai tirando da pessoa a vontade de viver, ela vai definhando. Era um terror para mim, psicológico. Tá. Trabalhei numa empresa em Divinópolis, Minas Gerais, por 5 anos e meio. Fui assediado moralmente pela direção da empresa, um período prolongado e de uma maneira desumana, antiética. Essa pessoa era a sua coordenadora. O que ela começou falando? Começou te ofendendo, falando alto com você? Desde o início, deu para entender que ela não gostava da minha pessoa. E ela dizia para os colegas de trabalho, e até mesmo usuários do sistema, que ela ia conseguir... Desculpa. E disse que ia me conseguir demitir a minha pessoa por justa causa. Mas chegou um dia que chegou ao limite máximo. Eu recebi um elogio nacional, que eu implantei a alfabetização de jovem adulto na empresa,
E a partir desse dia, a determinada diretora começou a dizer que eu estava querendo aparecer. E se tinha alguém que tinha que aparecer na empresa, seria ela, e não eu. E aqueles, os seus pares, muitas vezes, que outrora lhe apoiavam, começam o quê? A apoiar o assediador ou os assediadores. Realmente ela não faz praticamente nada. Quem tem que trabalhar no lugar dela somos nós. É claro que não vai conseguir fazer, porque ele está doente. Comecei a assumir internamente o discurso do assediador. Comecei a achar que eu era uma farsa mesmo. Quem está sofrendo assédio moral deve acumular provas, registrar datas e guardar receitas e atestados médicos. São já quase 7 anos do desfecho final, demissão, e até hoje eu sou ainda medicado, com 3 medicamentos diferentes. Nunca converse com o assediador em particular. Se o fizer, faça em companhia de alguém que você confia, que possa vir a ser testemunha. A primeira denúncia deve ser feita à empresa. Só depois deve ser procurado o caminho judicial. Eu resolvi, no final de 2003, a entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Ganhei em primeira instância e hoje trabalho numa outra empresa. A coordenadora continua na empresa? Não, ela foi afastada da empresa. Você hoje está empregado? Hoje eu sou coordenador de um centro de promoção à saúde. Eu aprendi muito com tudo isso, principalmente de não ser igual a ela. Não vai acabar no dia seguinte? Não. Por si só não acaba, é preciso que a pessoa tome uma decisão de que aquilo tem que acabar e que as empresas fiquem um pouco alertas, né, e façam algum tipo de pesquisa interna para ver se isso não está acontecendo com elas. E esse é o melhor caminho, a prevenção, agora, para evitar a condenação depois.